Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo, nosso segundo vídeo aqui da semana. Tá rolando, é isso, estamos aqui, família. Vamos continuar hoje a leitura de Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte, livro pela Expressão Popular, tá? Óbvio, espero que vocês já conheçam a Expressão Popular, né? Então, novamente, agradecer aí MST, Expressão Popular, Roseli Salete Caldarte, pela oportunidade da gente estar lendo aí essa obra aqui com vocês, tá ligado? A gente passou agora, né, nos últimos dias, últimas semanas, né, lendo um pouco sobre essa questão da formação do Sem Terra, né? A gente passou agora por momentos históricos dentro dessa formação do Sem Terra, enquanto sujeito sem terra, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre algumas vivências socioculturais e sobre a importância do ocupar a terra, beleza? São, então, aí duas partezinhas que a gente vai ler, que eu acho que fazem muito sentido juntas, né? Então, vai ser isso que a gente vai trabalhar nesse episódio. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego, né? Que estamos aqui lendo Pedagogia do Movimento Sem Terra, estamos lendo, e vai ter episódio essa semana, Capitalismo Carcerário, da Jack Wang, tá? Com tradução do Bruno Xavier. Salve, salve, Bruno! Salve, salve, Gra, nossa editora querida aí. E também tem o nosso podcast, Caverna do Morcego, onde a gente está trabalhando atualmente por um socialismo indo-americano, que são alguns textos do Mariátegui, e óbvio, depois a ideia é se aprofundar no próprio Mariátegui com alguns outros textos dele, tá bom? Além disso, tem as nossas redes sociais, né? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, e se curtir os projetos, tem o nosso Pix passando aqui embaixo, tem nosso apoio coletivo, e os dois estão na descrição, tá ligado? Dá essa moral que ajuda muito a gente a continuar esse projeto. Queria lembrar que temos cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag morcego na autonomia, que dá 20% de desconto no site deles. Lembrar que temos um livrinho da editora Terra Sem Anos, por uma inclusão da sociologia, mas lembrar também que onde a gente produz coisa é na Clio Operária, que é a nossa revista, e na Abertura Editorial, que é a nossa editora. O arroba vai estar aí na descrição, e óbvio, vai estar passando aqui embaixo para vocês lerem aí, então, né, aproveite, beleza? Fechou? Da hora, legal? Família, você aí que não tem o livro físico, pode ou acompanhar com a gente aqui, lendo diretamente com a gente, ou pode pegar o PDF do nosso Drive. Lembrando que esse PDF foi disponibilizado pela própria Expressão Popular lá no site dele, tá? Então, uma iniciativa muito foda para disponibilizar aí leituras. Fechou? Agora eu vou trazer aqui para vocês então a tela, né? Então, pô, morcego, beleza, abri aqui o Drive, não sei o que eu faço, onde tá e não sei o que. Eu separo pelo nome do livro, tá? Então vai estar aqui Pedagogia do Movimento, que o nome é Pedagogia do Movimento Sem Terra. Pedagogia do Movimento Sem Terra, Roseli Salete Caldarte, abriu. Estamos então na mesma página. Estamos aí na página 165 do livro físico e 166 do nosso livro, do nosso PDF, tá? O PDF está sempre uma página à frente, beleza? Depois do começo do livro, assim, ele já fica isso daí. Tá bom? E agora, então, eu vou começar aqui a leitura e discussão daquele modelinho de sempre. Lembrando, comentários, perguntas, opiniões, ideias, vai deixando aí que depois a gente responde. Já começa grifando, né? Vivências socioculturais do Sem Terra, do MST. A trajetória histórica da formação do Sem Terra como sujeito social é um processo educativo de formação humana. Então, a gente estava aí, nessas últimas semanas, se perguntando, né? Pô, beleza, da hora, a gente tem aqui, então, essa questão do processo de formação e tal, e o que isso tem a ver com educação, ao qual a Roseli Salete Caldarte já nos respondeu. Eu tô aqui ligando a luz para eu conseguir ler melhor, tá, gente? Então, não fiquem normal. Vocês sabem que às vezes bate a viagem na cabeça e a gente só tem que fazer as coisas, né? Então, foi o que aconteceu agora. Vamos ver se vai ligar. Para eu conseguir ler, e óbvio, acho que até para vocês me verem a luz fica melhor, né? Perfeito. Então, ela já coloca aqui a trajetória histórica da formação do Sem Terra já é um processo educativo quando ele se torna sujeito social. Eu acho interessante porque aqui tem, novamente, uma lógica muito fanoniana da coisa, né? Da luta e esse momento de ensinação, esse momento de se formar sujeito social e de ser um processo educativo. Como tal, vai sendo produzido a partir da experiência humana, de pessoas concretas, de participar das ações que constituem cada um dos 3 momentos identificados na história do MST. A formação do Sem Terra, pois, não se dá pela assimilação de discursos, mas
fundamentalmente pela vivência pessoal em ações de luta social, cuja força educativa costuma ser proporcional ao grau de ruptura que estabelece com padrões anteriores de existência social desses trabalhadores e dessas trabalhadoras da terra, exatamente porque isso exige a elaboração de novas sínteses culturais. Então, aqui a gente tem uma coisa interessante, né, que é trazendo muito para uma questão real. O Sem Terra ele se forma a partir das ações concretas protagonizadas dentro e pelo movimento, com o movimento, enfim. E essa experiência humana de participação em um movimento social como o MST vai produzir não só uma coisa de tipo, eu aprendi agora e agora eu sou um ser livre. Muito pelo contrário, aprendizados coletivos. Por isso que elabora sínteses culturais. Aos poucos, isso vai se conformar em cultura, naquele sentido de jeito de ser, de hábitos, de posturas, convicções, valores, expressões de vida social produzida em movimento e que já extrapolam os limites desse grupo social específico. Isso não quer dizer que todas as pessoas que vivenciam essas ações coletivas aprendam a mesma coisa e da mesma maneira. Como diz o próprio Raymond Williams, aí trazido pela Roseli Salete Caldarte, no contexto de uma discussão sobre cultura, não se aprende senão aquilo de que se tem consciência da necessidade de aprender, e não é fácil impor essa necessidade a alguém. Então, cada um vai ter o seu tempo para operar, para aprender a partir de determinadas condições. Mas tem uma coisa interessante, né? Porque essas ações, elas são ações coletivas. É diferente de você estar numa sala de aula e alguém está tentando explicar, e aí você tem 50 minutos, você tem que explicar, às vezes, de várias formas diferentes para todo mundo compreender. Ali não. Ali, por causa da ação, você está produzindo essas formas de compreender as coisas, né? Cada Sem Terra aprende a sê-lo do seu jeito e do seu ritmo. Empurrado pelas circunstâncias que forçam essa consciência da necessidade de aprender. Mas essa diversidade não nos impede de identificar os aprendizados que são produtos da vivência coletiva no processo de construção do MST. Há um modo de ser Sem Terra que se compreende como tendência de ser das pessoas que fazem parte do movimento. Embora seus diversos traços possam não estar presentes, todos eles, em cada uma delas, ainda que tenham coletivamente ajudado a produzi-los. Então, ninguém é sem terra do mesmo jeito, mas todo mundo é sem terra como parte do movimento, né? Então, a gente já tem uma delimitação aí. E, apesar disso, vai para muito além disso, né? É muito louco que essas coisas elas não operam numa linha linear e exata, né? O que estou buscando fazer aqui é identificar no cotidiano das ações do MST algumas das vivências que podem ser consideradas especialmente significativas do ponto de vista da formação da identidade sem terra. São aquelas vivências que, de certa forma, reproduzem, em nível da experiência pessoal, a trajetória apresentada antes como formadora do sem terra na história do MST. Nesse sentido, não estou fazendo uma escolha aleatória, mas sim tentando identificar o caminho vivenciado pelo trabalhador sem terra que chega à firmeza da afirmação sou sem terra, sou do MST, e que se projeta como um lutador do povo. Então, o que ela está falando aqui, ela vai escolher alguma ordem de coisas para trabalhar, né, como vivências, porém, não aleatoriamente. Ela busca a partir do que ela trouxe antes, que é observar que momentos fizeram alguém falar sou sem terra, sou do MST. A ordem das vivências trabalhadas nesse tópico indicam, pois, uma trajetória. Mas isso não deve ser interpretado como uma ordem necessariamente cronológica, de que aconteceu primeiro isso, depois isso, ou sequencial, de você precisa fazer isso, depois isso. Porque a gente está tratando de processo de formação, o que significa considerar continuidades e descontinuidades, em um movimento que quase nunca é linear e geralmente se apresenta com múltiplos sentidos intercruzados, inclusive diferenças regionais e locais. Há quem tenha entrado no MST através da vivência que aqui vai aparecer por último, outros que talvez não cheguem a vivenciar diretamente todos os processos. Há, pois, também a herança de aprendizados, embora nada substitua a existência direta em cada uma das ações que definem a atuação do MST. E se o sem terra de que tratamos forem crianças, de quem sempre é importante lembrar quando se pensa em educação, essa herança pode representar uma geração educada em uma nova matriz de formação humana. Isso é pedagogia. E aqui a gente começa a falar da pedagogia do movimento sem terra, né? Propriamente dita. Nem todas as crianças sem terra crescem acompanhando diretamente os processos socioculturais que formam a identidade que herdam. Nesse caso, conhecer a história de que fazem parte pode ser um elemento fundamental na escolha a ser feita cedo ou tarde, que é de entrar ou não na mesma trajetória, ainda que trilhando um caminho que será próprio à sua geração. E as escolas do MST, queiram seus educadores ou não, certamente terão algo a ver com o seu processo de escolha. É engraçado que várias vezes ela mostra, né, que a gente
herda momentos de que vem antes e que muitas vezes é isso, né? A gente tem que lidar com o que tem na nossa mão. As vivências educativas de que aqui se trata não são necessariamente as ações realizadas pela MST com uma intencionalidade pedagógica e cultural. São aquelas ações próprias da materialidade principal de atuação do movimento e uma relação direta com os momentos de sua história de luta. Então, são necessidades históricas do movimento que nem sempre são diretamente pensadas, né? A gente vai fazer isso porque isso é pedagógico. É isso que a Roseli está falando. É dessa materialidade que se gesta o seu sentido sociocultural e educativo mais profundo, e que dizem respeito aos aprendizados que já integram o modo de ser sem terra, e aos poucos se transformam em uma cultura que carrega em si práticas que carregam em si alguns pressentimentos de futuro. Isso nem tanto por inventar práticas ou criar novos ideais libertários, mas muito mais por recuperar certos tesouros do passado, especialmente algumas matrizes de rebeldia popular organizada, que possibilitam devolver ao povo sua condição do sujeito da história. Então, sempre trazendo a ancestralidade e o passado como um banho de memória que revitaliza o movimento, e aí sim, inventa práticas e cria novos ideais libertários. Isso é bem interessante. Eu acho engraçado, porque dentro do MST eu conheci muito marxista, né? Muito marxista. Mas são marxistas que são muito libertários, tipo, muito anarquistas, assim, em certo sentido. Eu acho isso uma relação bem interessante do MST, talvez até muito luxemburguista, de uma tradição luxemburguista, assim, né? E isso me deixa muito feliz. E aí, a gente começa, então, com a primeira síntese, que é a síntese desse episódio, né? Que é sobre a vivência, quer dizer, que é sobre ocupar a terra. E a gente vai abrir, então, com uma legenda do Sebastião Salgado, no momento da entrada do Sem Terra na Fazenda Jacomete. E aqui eu peço muita atenção, porque é uma das descrições, Sebastião Salgado é um fotógrafo, então é o que ele escreve embaixo da foto, uma das descrições que eu mais gosto, tá? Era impressionante a coluna do Sem Terra, formada por mais de 12 mil pessoas, ou seja, 3 mil famílias, em marcha na noite fria daquele início de inverno no Paraná. O exército de camponeses avançava em silêncio quase completo. Escutava-se apenas o arfar regular de peitos acostumados a grandes esforços e o ruído surdo dos pés que tocavam o asfalto. Pelo rumo que seguia a corrente, não era difícil imaginar que o destino final fosse a Fazenda Jacomete, um dos imensos latifúndios tão típicos do Brasil, marginalmente explorados. Esses latifúndios, todavia, em razão de dimensões colossais, garantem aos seus proprietários rendas milionárias. Corretamente utilizados, os 83 mil hectares da Fazenda Jacomete poderiam proporcionar uma vida digna aos 12 mil seres que marchavam naquele momento em sua direção. Anda rápido um camponês. 22 quilômetros foram cobertos em menos de 5 horas. Quando chegaram lá, o dia começava a nascer. A madrugada estava em volta em espessa cerração que, pouco a pouco, foi se deslocando da terra sob o efeito da umidade do rio Iguaçu, que corre ali bem próximo. Pois o rio de camponeses que correu pelo asfalto noite adentro, ao desembocar desfronte à porteira da fazenda, para e se espalha como as águas de uma barragem. As crianças e mulheres são logo afastadas para o fundo da represa humana, enquanto os homens tomam posição bem na frente da linha imaginária para o eventual confronto com os jagunços da fazenda. Ante a inexistência de reação por parte do pequeno exército do latifúndio, os homens da vanguarda arrebentam o cadeado e a porteira se escancara. Entram. Atrás, o rio de camponeses se põe novamente em movimento. Foices, enxadas e bandeiras se erguem na avalanche incontida das esperanças desse reencontro com a vida. E o grito reprimido do povo sem terra ecoa uníssono na claridade do novo dia. Reforma agrária, uma luta de todos. Paraná, 1996. Peço até perdão por não... Sebastião Salgado, fotógrafo, né? Peço até perdão por não ter descido, que é esse final desse texto que começa a correr e esse sentimento, né? Essa comparação com o rio e o rio dos camponeses. Isso me lembra muito a própria Rosa Luxemburgo descrevendo as ações na época dela, né? Isso é um bagulho muito, muito lindo, me arrepia tudo. O MST nasceu das ocupações de terra e elas são sua marca mais forte, materializando, talvez como nenhuma outra de suas ações, a opção de lutar pela terra. Do ponto de vista político, a forma de mobilização de massas do MST efetivamente tem feito diferença na correlação de forças para a realização de assentamentos no Brasil. Conforme pesquisou Bernardo Mansano Fernandes, a maior parte dos assentamentos realizados desde a década de 80 são frutos de ocupações.
E o número de famílias participantes das ocupações vem crescendo continuamente. Na década de 90, aproximadamente 160 mil famílias participaram de ocupações. Em 1998, em seu balanço do ano de 98, o MST registrou a realização de 300 ocupações em todo o Brasil, envolvendo 60 mil famílias sem terra. Isso é muito forte, né? E cada vez a gente tem visto, enfim, um aumento, né? Bem legal. Do ponto de vista pedagógico, a ocupação de terras é das vivências aqui analisadas, talvez a mais rica em significados socioculturais que formam os sujeitos em terra e projetam mudanças lentas e profundas no modo das pessoas se posicionarem diante da realidade do mundo. Ao provocar uma ruptura fundamental com determinados padrões culturais hegemônicos, prepara o terreno para os aprendizados desdobrados das demais vivências. Talvez por isso também a forma de luta mais polêmica e a mais combatida pelos que defendem o atual estado das coisas, hoje como em outros momentos da história da humanidade. Muito forte, né? A ação de ocupar uma terra representa, então, para o trabalhador ou trabalhadora que não tem terra, o momento da reação contra essa condição social e a sua saída do anonimato. É você realmente se tornar sujeito, se não um sujeito revolucionário, sujeito de alguma história, da sua própria história, né? Realmente de você olhar e você falar, caralho, eu estou lutando contra tudo que é imposto por todo um sistema. De um dia para o outro, passa a ter um segundo nome próprio, sem terra, pelo qual certamente será chamado com mais frequência do que pelo primeiro. Se fosse uma reação individual, isolada, seria tratado como criminoso. Como se trata de uma reação coletiva, organizada, exige que a sociedade tome uma posição. Como diz Stedley, a contundência dessa forma de luta não permite que ninguém fique em cima do muro. Diante de uma ocupação, todos têm uma posição, ou são a favor, ou são contra. E aí continua a tierra, né? Cada vez que caem cercas, a sociedade é obrigada a olhar-se e a discutir o tamanho das desigualdades, o tamanho da opulência e da miséria, o tamanho da fartura e da fome. Então é o momento que você escancara a desigualdade para a sociedade. Depois a gente vai se aprofundar um pouco nisso quando ela for falar sobre a pedagogia, tá? Que aí tem coisas, outros elementos que eu inclusive já quero dizer, mas eu vou me segurar um pouquinho para manter um pouco de segredo e olhar para vocês. Gente, talvez daqui 10 vídeos venha o vídeo que eu vou olhar e vou falar, família, esse é o vídeo que vocês têm que ouvir, tá? Então ouçam tudo, até lá. A posição da sociedade, por sua vez, vai demarcando os limites e a intensidade da ação do sem terra e conformando o seu jeito de usar essa forma de luta, nova para cada grupo que a escolhe pela primeira vez, mas muito antiga na memória histórica dos camponeses e das camponesas sem terra, de outros tempos, de outros lugares, mas de mesmo destino. A ocupação pode ser considerada a essência do MST, porque é com ela que se inicia a organização das pessoas para participar da luta pela terra. Nela está contido o que talvez se possa chamar de matriz organizativa do MST, e por isso se constitui também como matriz educativa das mais importantes. Detalhe, né? Não foi intencionalmente criada para ser uma medida pedagógica, mas a Roseli conseguiu olhar e falar, caralho, isso daqui na verdade faz parte da pedagogia. Começa pela construção do conceito de ocupar em oposição ao de invadir. Nas primeiras ações, os próprios sem terra usavam a expressão vamos invadir aquela fazenda. Aos poucos, ajudados pelos apoiadores externos, foram produzindo a diferença que está nas próprias reflexões jurídicas que passam a relativizar o valor absoluto da propriedade da terra, cotejado com o direito à vida e ao trabalho. O ter por ter, o ter sem finalidade social, agride princípios comezinhos de direito. Assim, já é consensual entre as autoridades do direito as profundas diferenças éticas, jurídicas e pragmáticas entre invadir e ocupar. Invadir significa um ato de força para tomar alguma coisa de alguém. Ocupar diz respeito simplesmente a preencher um vazio. No caso, terras que não cumprem sua função social. E eu acho que invadir, quer dizer, que o ocupar, ele tem que se tornar um sinônimo de toda ocupação que é feita em qualquer empreendimento burguês, dominante, enfim, independente se é terra improdutiva ou não. Porque eles estão aqui para ferrar com a gente, eles estão aqui para acabar com a gente. Então, dane-se. Basicamente é isso. Para os sem terra, que produziram através de suas ações esse novo sentido, a palavra invasão, que continua a ser utilizada pelo governo e pelos meios de comunicação que informam sobre suas ações, simboliza uma ofensa ao MST e uma oposição contrária à luta pela reforma agrária.
Em uma ação assim tão densa de significados políticos e pedagógicos, destaco pelo menos 3 dimensões básicas que a constituem como um momento decisivo na formação do Sem Terra, do MST. E, novamente, a gente vai passar para olhar para dimensões que ela diz dentro do que ela estava dizendo. Enfim, esse jeito dela, eu acho que facilita muito a gente entender algumas coisas mais separadinho. A primeira dimensão está na formação para contestação social ou para a rebeldia organizada. A ação de ocupar um latifúndio representa uma desobediência explícita, sem retorno. Quando o alicate morde fio e o arame estala com a corda de um violino e a cerca vem abaixo, os sem terra perdem a inocência. Novamente, Stanquerra, e ela já citou o que eu queria dizer antes, né? Família, a gente sempre se pergunta, né? Como que a gente faz esse estralo? Como que a gente faz a consciência ser construída? E eu citei isso numa mesa que eu pude mediar sobre o Mark Fisher, né? Com a Sted Jobst, Rodrigo, não vou lembrar seu sobrenome agora, camarada, mas você sabe quem que é. E o professor que fala sobre a assombrologia, né? Do Mark Fisher. Que discute esses conceitos, né? Que é o Fantasmas da Minha Vida. É Fantasmas da Minha Vida? Não. É o professor que depois coloca o terceiro livro que é explicando os conceitos. Perdão, confundi. Tá? É muito Mark Fisher, minha cabeça fica confusa às vezes, né? Mas eu falei dessa operação que é produzida através de uma ação prática, né? O mestre Joelson fala, a ideia ensina, mas é o exemplo que arrasta, cara. Essa que é a brisa. A prática é o critério da verdade. Mas eu gosto dessa relação que é colocada por Tierra, que é o alicate morde o fio, o arame estala como a corda de um violino e a cerca vem abaixo. Nesse momento, dessa ação, e uma ação tão pequena dentro de todo o processo de ocupação, a inocência é perdida. Ou seja, eles tomam a própria vida nas mãos, o que nunca mais lhes permitirá ser como antes. Em certo sentido, sua vida e o seu modo de olhar o mundo viram de ponta cabeça. É um momento onde a realidade de que as coisas podem ser diferentes cai. Quer dizer, passa a existir, né? Seu princípio de formação era obedecer sempre ao patrão, ao padre, ao prefeito, ao coronel. Aprenderam isso na escola, na família, nos poucos anos ou dias em que estiveram na escola, na igreja que frequentavam. Por isso, a primeira vez que os sem terra decidiram participar de uma ocupação, ainda foi necessário que lhe dissessem que havia padres apoiando. Pessoas importantes que iriam ajudar nas negociações. Alguém a quem poderiam continuar obedecendo. O tempo que levaram para se convencer a fazer uma ocupação, por sua vez, talvez tenha de ser considerado proporcionalmente à força ou ao valor que essa tradição ligada à ordem e à obediência ainda tinha na condução de sua vida. E tá aí uma pesquisa sociológica que a Roseli deixa em aberto, né? Aos poucos, no entanto, os sem terra vão descobrindo que ninguém poderá, afinal, responsabilizar-se por seu próprio destino. E que isso, ao contrário de lhes enfraquecer, traz uma nova força à sua vida, que não sabiam ter e que vem da sua própria ação e da organização que começam a fazer parte. Aprender a desobedecer e a se rebelar contra um destino de morte. Por isso, nunca mais terão a inocência de antes. Quando decidem participar de uma ocupação, os sem terra ainda não compreendem todo o sentido da ação que protagonizam, mas logo sentem algo muito profundo em sua vida começa a mudar. 2 sentimentos geralmente muito fortes em sua trajetória anterior, pouco a pouco são rompidos. O medo e o conformismo. Medo das autoridades, medo de uma situação nova, medo de perder o pouco que ainda julgam ter. Um medo que não desaparece quando decidem ocupar a terra, mas que devagar aprende a dominar. Conformismo com a realidade da miséria em que vivem e com uma suposta impotência diante de seu destino. O depoimento de Jaime Amorim, do MST de Pernambuco, ajuda a compreender melhor do que se trata esta ruptura específica. Os trabalhadores aprendem no dia da ocupação o que não conseguem aprender numa vida inteira. Porque a tendência natural dos trabalhadores é assim. Tu chega lá no sul e o trabalhador diz: tá feia a situação, mas eu ainda tô satisfeito. Porque pior que eu estão os nordestinos, que passam fome, seca. Aí tu vem para o Nordeste e pergunta como é que tá a situação. Tá ruim, mas com a graça de Deus eu tô vivendo, conseguindo comer. Pior é que eles estão no sertão, que nem água para tomar tem. Aí tu chega no sertão, tá ruim a situação, mas pelo menos se vou lá e ando uns 20 quilômetros, arrumo água e trago para beber. Passo uma semana sem tomar banho e tal, mas com a graça de Deus eu tô vivendo. Então quer dizer, há uma tendência de ir sempre se conformando. Tem sempre uma situação pior e graças a Deus ele ainda está sobrevivendo.
Numa ocupação, isso vai por água abaixo. Ali, todo mundo é igual. Ali, de fato, somos todos lascados mesmos. Chegamos ao esgotamento. Não existe uma outra alternativa a não ser lutar pela reforma agrária e pela terra. Então, eu vou ocupar porque não tenho outra alternativa. Nessa condição, a luta vai ficando maior do que o medo. E aos poucos, os sem terra passam ao sentimento e à convicção de que contra uma injustiça radical, só mesmo ações radicais. Porque são as únicas que ainda podem causar algum efeito, em um meio no qual a sensibilidade social já não existe. E é nesse momento que estão rompendo alguns valores e recuperando ou produzindo outros. Para ocupar uma terra, é preciso que eles próprios, os sem terra, rompam com o valor supremo da propriedade privada, pelo menos ao ponto de considerar que, numa ordem de prioridades, ela deve estar subordinada a valores como a vida e o trabalho. Por sua vez, se projeta com força um valor que ainda não tinham, que é o da organização. Se pretendem ser radicais, não podem agir de forma isolada e nem impensada, porque isso pode lhes custar a própria vida. Com aprendizados desse tipo, vão sendo formados os futuros lutadores do povo. A segunda dimensão do processo educativo, da ocupação, está, segundo a própria análise do movimento, na formação para a consciência, a partir da vivência direta do enfrentamento. E aí, novamente, a partir de Jaime Amorim. Quando o trabalhador entra numa ocupação, ele consegue ver bem clara ali a contradição. De um lado, o latifúndio, e de outro, os trabalhadores sem terra. Fica bem concreta a questão da luta de classes. De um lado, o latifúndio improdutivo, a burguesia organizada, a polícia com as ferramentas de defesa da burguesia, e de outro lado, nós, só nós e mais a nossa organização. E conseguimos enfrentar. Isso faz com que o trabalhador aprenda por ele mesmo. Um aprendizado que pode se tornar ainda mais vivo quando acontecem as ações de despejo, que não são boas, né? Mas surge novamente a outra decisão, né? Sair imediatamente ou resistir na terra, ainda que seja só nós e a nossa organização. Calma aí, pausa para eu beber água, família, que minha garganta secou aqui. Na mesma formação, um outro aprendizado correlato é o da negociação. Primeira conquista política desse tipo de ação e que geralmente é feita, obviamente, né, com o Estado. O terrível. Responsável último pela solução do problema social que uma ocupação desmascara. Negociar, no caso do sem terra, implica primeiro uma mudança de postura diante dessas autoridades, passando a considerá-las como pessoas iguais, com as quais é possível ficar frente a frente, olho no olho, e eu gosto muito, às vezes, com o facão na cara, né? E aí a luta indígena demonstra isso muito claramente. Entrar na sala de um governador do estado ou no gabinete do presidente da república é para o sem terra mais uma possibilidade concreta de arrancar de dentro de si aquele medo das autoridades que traziam. Começam a compreender que o poder de quem está à sua frente pode não ser maior que o poder de sua organização. E se eles, sem terra, tinham medo de reagir, agora são as autoridades que também demonstram ter medo de sua reação, o que coloca a todos, afinal, em uma certa posição de igualdade. Não deve ser por acaso, então, que assim como outros trabalhadores em outros tempos, os sem terra vão produzindo gestos e símbolos que representem essa nova posição. Pode ser também o boné, que não se tira, ou o casaco, que não se põe, até porque não o tem em uma audiência. Ou então algumas quebras de protocolo, como a não aceitação de lugares marcados nas mesas de negociação, ou a fala sem as formalidades. Novamente, a ocupação da FUNAI trouxe isso muito forte, né, das formalidades de praxe. Ou seja, se comportar do jeito que eles acham que a gente vai se comportar, porque isso é desconfortável para eles. A branquitude, ela cria, e a branquitude eu estou falando enquanto pensamento ocidental, óbvio, né? Ela cria uma forma de você existir as coisas que é uma forma considerada limpa, né? Uma forma branca das coisas. Uma forma totalmente padronizada. Quando a gente rompe com isso e demonstra que a qualquer momento a gente pode dar o bote, isso desconfigura. Óbvio, eu não acho que ainda seja uma questão de igualdade de poderes, mas são ocasiões e ocasiões. Às vezes, pode ser. E às vezes, mesmo que não seja realmente uma igualdade, e não é nem sobre você oprimir o outro, mas de certa forma é sobre isso, a burguesia, os políticos, eles têm que sentir que, como diz Noelle, eles sangram como eu sangro. Pânico de nada. Eles sangram como eu sangro. Pânico de nada. Vai ser como quiser Xangô.
Pânico de quê? Porra nenhuma! Pânico de quê? Porra nenhuma! Salve, salve, não é? Além disso, é preciso também saber negociar, aprender pela experiência. Quais são os momentos de endurecer, de transigir e até onde é possível ceder. O que não se pode abrir mão. Esse costuma ser um aprendizado penoso, né? Porque de uma negociação dependem os desdobramentos da luta e o futuro de muitas pessoas. Lideranças se firmam ou são substituídas a partir de situações como essa. Depois que forem assentados, os sem terra novamente terão de negociar. Será talvez com outra pauta, mas a postura já terá sido aprendida e as novas habilidades virão com o tempo. A terceira dimensão educativa a ser destacada aqui é aquela que foi chamada por Sebastião Salgado, ao descrever a ocupação da fazenda Jacomete, de reencontro com a vida. E aqui eu vou encerrar e aí eu concluo tudo no final, tá? Ao pisar na terra ocupada, os sem terra retomam simbolicamente o direito à vida que começava a perder quando da terra foram arrancados. Novamente, aflora o sentido da expressão sem terra é mais do que terra. Desta vez para dizer que terra quer dizer raiz, quer dizer a vida de quem produziu sua identidade na relação com ela. Quando ocupa a terra, o maior desejo do sem terra é o de começar logo a produção, porque isso garante a mistura definitiva dessa terra com o seu destino. É por isso que ocupar uma terra não tem o mesmo sentido do que ocupar um prédio, ou como costumam provocar os opositores do MST, ocupar uma fábrica ou um banco. Quando o sem terra ocupa o prédio do INCRA para pressionar por soluções, sabem, sentem que esse não é o seu lugar, não fazem para ali ficar, mas para poder entrar ou permanecer no que entendem ser seu por direito. Terra que é sua e lhe sustenta. A terra que lhe permite construir sua história e dignificar seu nome. Mas a ocupação da terra é apenas o primeiro momento, ainda que decisivo, de uma história que demorará um bom tempo e se desdobrará em muitos outros aprendizados, recuperando e ao mesmo tempo pondo em conflito tradições, costumes, visão de mundo, produzindo e reproduzindo cultura. Família, eu acho muito legal que, eu não sei se vocês pegaram, eu até dei um spoiler ali quando eu abaixei, mas basicamente a gente vai falar sobre a vivência sociocultural do sem terra e como isso ajuda a formar um movimento, a formar esse sem terra enquanto sujeitos e a formar a educação e a pedagogia do movimento sem terra. E para isso, que exemplo melhor do que você falar desse processo? Você ocupa a terra, você vive na terra, você constrói na terra e você educa e aprende com e a partir da terra. É isso que está sendo dito. Família, vocês lembram dos nomes dos nossos 2 últimos livros que a gente leu? Eu acho que essa é a parte muito louca, tá? Mas vamos lá, vamos pegar aqui. Mestre Joelson, as lutas existem pela nossa terra. Beleza? Cacique Babau é a terra que nos organiza. Por isso que o MST, ele não, embora a gente tenha essa dimensão das burocracias que existem, do controle, mas quem organiza a base do MST é a terra. E as lutas só existem pela nossa terra. É isso que está sendo dito. E eu acho muito lindo quando a gente olha e fala, caralho, então quer dizer que os Tupinambá da Serra do Padeiro, o mestre Joelson e a galera da pedagogia, né, pelo menos a Roseli Salete Haddad, mas a galera de base do MST estão batendo nesse ponto? Sim, exatamente. Ou seja, tem muita coisa pra gente fazer junto. A gente gosta de falar que tem, né, é muito mais fácil para a burguesia se juntar porque o que eles é muito mais fácil, que é o dinheiro. Família, o que junta a gente é a vida, caralho. O que junta a gente é isso. É o que brota, é a raiz, é o topo. E não o topo preto do topo, mas o topo da árvore, que gera sombra. Que é lugar para os passarinhos descansarem. Que é lugar para as aranhas fazerem suas teias. Tá ligado? Que é lugar para os insetos, para os fungos, para os cogumelos. Para tudo isso. Que também é nosso lugar. Tá ligado? Eu acho que essa é a fita, assim. Esse é literalmente o bagulho. É a terra que nos organiza, a nossa luta é pela terra. E aí, a ocupação dessa terra, que aí você está literalmente entrando e falando, a gente está conflitando com o modelo de propriedade construído
dentro do que é chamado de democracia, dentro do que é o Estado burguês, dentro do que é o capitalismo. E você está olhando e falando, não é isso que a gente quer. Só que não é isso que a gente quer só porque a gente não quer produzir para o lucro. É porque tem coisa muito além disso. Tem coisa que é memória, que é ancestralidade. Tem coisa que é espiritual. Tem coisa que é, não quero mais sofrer o que eu sofro aqui. No econômico, no cultural, no social. A gente sabe que pessoas pretas, mulheres, indígenas, pessoas trans estão passando dia após dia. É recusar todo esse modo de vida que é criado em cima da exploração, tá ligado? A gente vive num sistema, e a Rosa falava isso, e esse bagulho me pegou muito agora, desde que assumiu essa força de guerra, assim, né, de genocídio, que ganhou novamente esse espaço global, né, de discussão na Palestina, mas também os ataques contra o Irã, de tipo assim, a gente vive num sistema que ele possibilita esse tipo de guerra acontecer, velho. Tipo, tá tudo errado nesse caralho, tudo! 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 E assim como a ocupação é o primeiro momento, a nossa articulação para começar a frear o capitalismo aqui dentro do país também é só um dos primeiros momentos. E não é que o socialismo vai ser perfeito e a gente vai chegar com tudo resolvido. E que a gente vai, e aí virou comunista e vai ter tudo resolvido. Não! Tem contradição, tem treta. Né? A gente é ser humano natureza. Tudo junto. Ser humano natureza. Tá ligado? A gente é tudo isso, velho. A gente é complicado, a gente é complicado. E tá tudo bem. Porque as complicações serão outras, né? As complicações não serão essas. E assim, as outras às vezes podem até ser mais difíceis, mas essas não me possibilitam viver. Não te possibilitam viver. Né? Bom, família, é isso. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, acompanhar os outros projetos e fortalecer aí o nosso apoio coletivo, que é o que mantém este projeto tocando, tá bom? Família, um grande beijo, até mais e tchau!